Olá, querido amigo, como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, chegou o final de semana. Uma semana de muitas lutas, de muitas dificuldades, sabe? De muitas decepções. Mas estamos aqui, firmes e fortes, porque o Senhor nos ajudou a chegar até aqui. Uma grande parte das pessoas trabalha o final de semana, infelizmente. Mas uma quantidade muito grande descansa, não vê a hora de chegar sexta-feira para descansar. Por isso, abençoado final de semana chegou. Gostaria de mandar um abraço, um beijão para todos que cobram os vídeos aqui no meu status. A grande parte dos meus vídeos é brincando, rindo, contando piada e tal. Às vezes rindo da minha própria tristeza. Mas se você prestar atenção, a maioria desses vídeos tem um fundo de verdade para você refletir sobre o assunto. Refletir. E hoje não é diferente. Eu gostaria de falar sobre um assunto que é muito controverso, muito desconcertante. Mas é preciso falar a verdade. É preciso. A verdade, irmão, tem que ser dita. Que doa, que não doa. Infelizmente é sim ou não. O que passar disso vem do diabo, do capeta. É sim, sim, não, não. Essa tem que ser a vida do cristão. Certo? Um texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15, fala do juízo de Deus. Juízo de Deus. Como assim, Aldo? Juízo de Deus, amigão. Aqui nesse texto, fala que quando Jesus voltar, a Bíblia fala que Jesus vai voltar a essa terra para fazer justiça aos injustiçados e para separar o bem do mal. E o bem morará com Cristo a eternidade, e o mal será extinguido da face da terra, e Deus restaurará essa terra e ela voltará a ser como antes, lá no início, no jardim do Éden. É isso que a Bíblia prega, não é o Aldo, não, é a Bíblia diz isso. E aqui no capítulo 20 e o versículo 11 de Apocalipse fala do grande juízo, o julgamento dos seres humanos aqui dessa terra. Rapaz, misericórdia, quando fala em juízo, julgamento, todo mundo já fica meio apavorado. Isso aqui com os homens aqui da terra. Quando se fala de Deus, amigão, é bom tu ter andado corretamente, com coerência, é bom. Porque ninguém pode subornar Jesus. Ninguém pode comprar Jesus. É um juiz, sabe? Que não se vende. Que ninguém compra. Que ninguém consegue burlar o sistema. É um sistema que ninguém pode burlar. É o sistema de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Deus sabe de tudo. Deus é onipotente. Deus pode tudo. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, meu amigo, não tem como enganar Jesus, não. Não tem. Esquece isso. Falando isso, vamos pro texto? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15 diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que neles se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12: Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono, um trono. Então se abriram os livros, onde estão anotadas todas as coisas. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, versículo 15 e último, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Moço, que texto pesado, né? Pesado, é pesado. Mas
É a Bíblia. E a Bíblia é a verdade. Ninguém pode fugir disso, patrão. Não, pode não. Presta atenção. Aqui falou que todos vão prestar conta dos seus atos a Deus. Até os mortos. Como assim, Aldo? Sim, meu filho. É isso mesmo. O cabra que morreu, olha, passou uma vida inteira aqui, aprontou toda, todo mundo deu conselho, moço, vigia pelo sangue de Jesus, tu melhora, moço, não faz isso, moço, a vida é só ruim. O cara aprontou, pronto, morreu, virou estrelinha, foi morar com Jesus. Moço, os habitantes da terra não queriam saber do cara, aí morreu, foi pro céu. Foi nada, não foi nada, não. Aqui tá dizendo que ele foi sepultado, dormiu o sono da morte. E quando Jesus voltar para julgar as pessoas aqui dessa terra, esse camarada que você aconselhou, ele vai acordar, vai levantar, para prestar conta dos seus atos ao Senhor Jesus Cristo. É o que, Aldo? Isso mesmo. Apocalipse 20, versículo 11 até o 15. Leia aí, meu filho. Não fica aí na escuridão, não. Entendeu? Aí diz também aqui nesse texto que o mar, sabe? O mar revolta, engole os navios, ninguém mais acha mais as pessoas, não tem nem velório, nem enterro, que todo mundo desapareceu. Lembra do Titanic? Aquele monte de pessoas que o mar engoliu? Pois é. Nesse dia, o mar terá que dar conta dos mortos. Jesus vai falar assim pro mar: ei, devolve os mortos que você tragou. E o mar dará conta. Aquele monte de gente que morreu afogada vai levantar tudo, vai aparecer nesse dia. Pra quê? Prestar conta dos seus atos a Deus. Aquelas pessoas que nem foram afogadas, nem foi sepultada, que sumiu. Aqui falou que o além vai trazer o cara de volta para prestar conta ao Senhor. Moço, rapaz, presta atenção, cara. É melhor tu estudar as escrituras e saber do que vai passar. Ih, Aldo tá inventando história. Falou, gente boa, tô inventando história. Tô não, macho. Tá aqui na Bíblia. E aí, amigo, em vez de você ficar triste com essa leitura, se anime. Sabe essas injustiças que a gente vê, que as pessoas foram injustiçadas? E que o camarada tem muito dinheiro e compra o juiz, o advogado, o promotor, o polícia. Pois é, ele não vai poder comprar Jesus. E ele, aquele dia, ele vai ter que prestar conta dos seus atos. Vai ser desse jeito. Olha, moço, ninguém pode passar encoberto do olhar de Jesus. Ninguém. Jesus trará. E olha, esse julgamento vai ser para todos ver, à vista de todo mundo. Porque Jesus vai fazer isso na frente de todo mundo para ninguém dizer que Jesus foi injusto. Então, olha, teu pai, a tua mãe, os teus filhos, teus irmãos, as tuas esposas vai saber de fato quem tu era escondido das pessoas. Eita glória! Irmão, olha, Deus é magnífico, cara. Deus é fantástico. Em outro texto também de Apocalipse, Deus fala que se um dia você falar assim: poxa vida, eu tô cansado dessa vida, eu quero melhorar a minha vida, e daquele dia em diante você começar a viver uma vida coerente, segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, sabe? Aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Jesus apagará daquele livro que está anotado as tuas coisas ruins. Jesus vai apagar. E Jesus vai esquecer que um dia tu andou torto. Eita glória! Entendeu, varão? É melhor se apegar com Deus, macho, porque esse dia tá chegando. O Senhor tá voltando, irmão. O Senhor tá voltando. Ninguém aguenta mais tanta calamidade, tanta injustiça, tanta maldade, tanta crueldade. Ninguém aguenta tanto assassinato, tanto roubo, tanto... Ninguém aguenta mais tanto tudo, ninguém aguenta mais. O planeta Terra pede socorro. Socorro, Jesus, volte logo que ninguém aguenta mais. É muita crueldade, é muita desigualdade, é muitas pessoas com muito e muitas pessoas com falta de muita coisa.
E Jesus está vendo tudo, cara. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Faça do Senhor seu salvador pessoal. Eu não estou inventando nenhuma história. Tudo bem que eu uso algumas palavras, sabe? Fora. Eu não sou muito direto assim. Eu uso algumas palavras diferentes para que fique melhor a sua compreensão. Mas o texto é esse. É isso que Jesus está querendo dizer, amigo. E tu não sabe nada disso. Sabe por quê? Porque tu não lê as escrituras. Vive aprontando como se tu não fosse dar conta dos teus atos. E vai dar, amigão. Não importa se você é bonito, se você é feio, se você é pobre, se você é rico, se você é asiático. Você vai prestar conta dos seus atos a Deus, entenda. Aí, ó, tu fala de uma maneira como se tu fosse santo. Rapaz, quem me dera. Quem me dera se eu fosse santo. Não sou não, irmão. Você acha que eu não reflito sobre esse texto todos os dias? Reflito, pô. Todo dia. E todo dia eu me ajoelho aqui no pezinho desse sofá do meu quarto e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Muda o meu coração, Senhor. Muda o meu caráter. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu olho para mim e não vejo como me salvar. Porque eu sou pecador miserável, Pai, me ajude, Jesus. Eu faço isso todos os dias, amigo. Todos os dias. E a maioria de vocês que me vê aqui nessa telinha, eu também oro por você. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa que me vê, que me assiste. Por favor, Senhor, permita que eu entre no coração dela de alguma maneira e faça com que ela acredite que o que eu estou falando é verdade. E não há tempo a se perder, amigão. Não há. O mundo tá cruel demais, cara. E não começou da agora, não. Faz tempo que o mundo tá desse jeito. Você acha que Jesus vai demorar quanto tempo para voltar? Amigo, vou te falar uma coisa. O teu pai pode ter prometido algo e ter falhado. Teu pai, mas a tua mãe. A polícia pode ter prometido de fazer a sua segurança e pode ter falhado. O juiz que você conhece pode ter te prometido dar causa ganha pro seu lado, sabe? E ter falhado. Todos podem ter te prometido algo e falhado, mas o Senhor, cara, o Senhor não promete nada e falha não, irmão. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, meu irmão. Deus é justo. E aqueles que forem passados, aqueles que passar por esse julgamento e for encontrado justo, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, significa que aqueles que se arrependeram dos seus atos e fizeram a vontade de Deus, essas pessoas vão morar com Cristo eternamente. A Bíblia diz que mente nenhuma nunca imaginou. A Bíblia diz que olho nenhum nunca viu tão grande coisa grandiosa do que Jesus tem preparado para os seus filhos. Vale a pena fazer o que é correto e andar com Deus. Vale a pena. Com todo o sofrimento, sendo passado de fraco, sendo enganado por todos, porque a maioria, uma grande parte da maioria, acha que pode fazer o que quer com crente. Que crente não mata, crente não bate, crente não faz nada, então vamos pisar nele. Ei, irmão, tu se esqueceu que quem tá com nós pode todas as coisas. E Ele tá vendo tudo. E quem pensa desse jeito vai acertar contas com Deus. Vai. A Bíblia também diz num texto que Deus fala assim, ó: ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos. É como se estivesse enfiando o dedo nos olhos de Jesus. É isso mesmo. A Bíblia é fantástica, irmãos. Tira um tempo para ler, examinar as Escrituras. Que o Senhor Jesus Cristo te dê um ótimo final de semana. Que Ele te ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e de mim. Senhor Jesus, te peço, Pai, por misericórdia, Senhor, nos ajuda a fazer a Tua vontade, Pai. É difícil demais ser coerente,
ser reto, ter caráter. É difícil demais. Vivemos num mundo onde a maioria acha que pode fazer o que quiser, mas não é desse jeito não, Jesus. Nos ajuda a se manter firmes, Pai. Nos ajuda a andar de cabeça erguida, na certeza que o Senhor voltará para fazer justiça aos moradores dessa terra. Abençoe todos os meus amigos, aqueles que veem e que não veem os meus estados. Muito obrigado pela certeza que o Senhor está conosco. Muito obrigado pela proteção, pelo pão de cada dia, pela roupa limpinha, pela água potável, pela minha família. Muito obrigado, Jesus. Tome conta de todos os seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um beijão, amigo. Tchau, tchau.